Olá, sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos iniciando uma entrevista coletiva. Meus amigos, nesta segunda-feira, 14 de julho, é aniversário de Campinas, grande cidade. Campinas completando nesta segunda-feira 240 anos. Ela foi fundada lá atrás, em 1774. Então, este programa vai ser uma espécie de homenagem, de presente nosso aqui da Bandeirantes, do Entrevista Coletiva da cidade de Campinas, falando um pouquinho da sua história, um pouco só, que é uma história de 240 anos, não é pouca coisa não, é muita coisa. E para tanto nós convidamos um memorialista que sabe praticamente tudo de Campinas, um pesquisador, tem um blog que fala sobre histórias de Campinas, sobre pesquisas que ele tem realizado no mundo histórico. Está conosco aqui o João Marcos Fantinatti. João, obrigado pela presença aqui. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Reinaldo. Aliás, você é campineiro ou não? Sim, campineiro. Campineiro nato. Eu não sou, estou aqui desde 1968, mas não sou nato. Você é campineira nata, Gabriela Olmos? Campineira nata. Então, estamos... Seja bem-vinda também. A sua pergunta primeira para o João Marcos, por favor. Obrigada, Zé. Bom, João Marcos, acho que para começar a gente pode falar da fundação do município, né? Como ocorreu, como que foi fundado, quem eram os personagens desse momento aí. Tá. Campinas, basicamente, ela partiu do instante onde os bandeirantes que saíam do Planalto de Piratininga, que é hoje a cidade de São Paulo, eles se dirigiam para o Goiás e Mato Grosso e tinha o caminho que passava por essa região. Eles passavam por aqui e caminhavam até Mojimirim. Então nós tínhamos, em 1720, quando teve esses caminhos, iniciaram por volta de 1720, 1730, que eles seguiam nesses caminhos e aqui tinha as paragens dos tropeiros. Que nós tínhamos 3 paragens aqui que eles chamavam de campinhos, que eram exatamente as Campinas que tínhamos aqui. Nós tínhamos no Largo do Pará, nós tínhamos também no Largo de Santa Cruz, onde anda na Major Solon, que hoje é a Praça 15 de Novembro, e também no Largo do Carmo. Então, eram os 3 pontos de paragem dos tropeiros. Então, basicamente, foi os bandeirantes que, passando por aqui, tinham os pontos de paragem e começaram a fazer esse trabalho de colocação. O nome Largo do Pará tem alguma coisa a ver com paragem? Não. É homenagem ao Estado mesmo, do né? Pará. Então, nessa época não chamava Largo do Pará. Não, tinha outros nomes. Tinha outros nomes, né? Então, na verdade, nem tinha nome, né? Nem tinha. Então, porque, na verdade, era um descampado, onde não existia nada, só existia realmente o largo onde os tropeiros paravam, basicamente. E aí, esse era um mundo, né, primário. Quando é que a civilização começou a chegar? Quando é que Campinas começou a chegar? E, aliás, que nome tinha Campinas? Era esse nome mesmo, desde sempre? Não, na verdade, ele teve o nome de Campinhos de Mato Grosso. Campinhos. Aí depois ele passou a ter Campinas do Mato Grosso e bairro do Mato Grosso também. E só em 1842 que ele foi guindado à cidade. Aí passou a se chamar Campinas. Vamos dizer assim, a colonização, a fundação, na verdade, foi a mando de Portugal, onde o governador da época, que era Dom Luiz Antônio Mourão, ele designou Francisco Barreto Leme do Prado a vir a ser o fundador de Campinas. Tanto é que o Francisco Barreto Leme, a rua Barreto Leme, chegou em Campinas em 1739. De 39 a 44, a família dele chegou em Campinas. Então, o que aconteceu? Foi exatamente aí que teve a grande confusão da fundação de Campinas. Porque em 1939, teve uma comemoração dos 200 anos de Campinas. Então, foi feito todo um evento, inclusive o governador era Adhemar de Barros, ele esteve aqui presente, e fizeram uma homenagem, fizeram um evento, uma exposição, inclusive. Então, houve essa confusão. Mas, oficialmente, Dom Luiz, o nosso quarto morgado de Mateus, que era um título nobiliário português, o que ele fez? Ele designou em 1774 a Francisco Barreto Leme como sendo o fundador e administrador dessa cidade. Mas em 69, né? Não, 39. Em 39. Ele veio para Campinas. Ele veio para Campinas. E começaram a associar essa vinda dele para cá à fundação da cidade.
ele comprou a fazenda do Taquaral, que é onde fica hoje o Lago do Café, Sim. exatamente ali ao lado da lagoa. Ele comprou aquela fazenda Taquaral e começou a residir ali. Mas não fundou a cidade. Não, porque na verdade, quando em 1765, quando entrou o governador, né, tinha um outro nome na época, o Luiz Antônio Mourão, o Dom Luiz Antônio Mourão, ele passou a designar como sendo o fundador da cidade. Então ele disse o seguinte, então, por quê? Para isso, para poder estender o poder de Portugal sobre as terras Barreto interiores. Leme veio aqui e comprou uma fazenda, era um fazendeiro, Exato. Os ricos tinham fazenda, mas fora fazendeiro, por que ele foi escolhido por Portugal para fundar Campinas? Ele tinha alguma outra virtude, alguma outra formação? Os contatos que ele tinha, né, na época, né? Então, contatos que ele tinha na época, então ele veio basicamente nessa linha. Tá. Gabriela. Em relação aos símbolos municipais que a gente falou antes, a bandeira de Campinas, quais são os significados? A bandeira de Campinas, ela é branca e tendo no símbolo em azul, basicamente com o fênix em sua bandeira. Tá? O brasão em si, a bandeira, vamos dizer basicamente primeiro, ela foi criada por Ricardo Gumbenton Daut, que é a rua Dr. Ricardo. Ele era um vereador na época, também era um médico na época. Ele criou a bandeira. E essa bandeira foi criada em 1889. Exatamente na época que nós tivemos a primeira epidemia de febre amarela em Campinas. Que, por sinal, o mesmo vetor dela é o Aedes aegypti, hoje da dengue. Era o mesmo. Então, essa fênix, que também está no brasão de Campinas, ela ressurgiu das cinzas, porque nós tivemos, em 1889, 90, 91, 92, tivemos várias epidemias de febre amarela e dizimou 1/3 da população de Campinas. Aliás, então, nós temos a Praça Imprensa Fluminense, que é o centro de convivência, né? Também em função do que a imprensa do Rio de Janeiro fez para ajudar Campinas. Não sei se foi exatamente nessa época, né? Foi nessa época. Foi terrível essa época. Exatamente. Então, agora, quando é que Campinas deixou de ser assim, um centro cafeeiro, um centro açucareiro, e passou a ter outras coisas, um comércio, uma indústria, enfim? Quando é que houve essa mudança econômica? Foi exatamente na época vamos dizer assim, um pouco da Revolução Industrial. Campinas estava muito ligado com eventos da Inglaterra. Então, nós tivemos muitos ingleses aqui também, vindo para a região. E não só ingleses, como também na questão do café, nós tivemos muitos imigrantes, inclusive, vindo da Alemanha, da Itália, Portugal. Tanto é que meus avós, por parte de pais, vieram da Itália em 1888. 16 de maio de 1888, 3 dias após a libertação dos escravos, eles chegaram aqui no Brasil. Então foi nessa época que começou o desenvolvimento, basicamente, não só agrícola, mas um pouco mais avançado em tecnologia da época. Entendi. Gabi? Em relação, você falou dos escravos aí, que em Campinas a gente teve... não sei se você tem esse número, por quanto tempo a gente teve... Nós fomos a última cidade do Brasil a libertar os escravos. Porém, tem um detalhe importante. O Visconde de Indaiatuba, que é, obviamente, a praça e também a cidade de Indaiatuba, ele por volta de 1865, 67, os escravos dele já não eram mais escravos, ele trabalhava com os escravos, mão de obra paga, inclusive. Então, ele foi um dos pioneiros nisso daí. Então, existe essa controvérsia. Ele foi um dos pioneiros a libertar os escravos e nossa cidade de Campinas foi a última a libertar os escravos dentro da libertação da escravatura. Que nós lamentamos muito, né? Infelizmente. Isso acabou acontecendo e jamais poderá acontecer. Campinas, quando foi fundada, que cidades nós tínhamos aqui no estado de São Paulo, além da capital? Nós dependíamos de Jundiaí. Jundiaí. Nós fazíamos parte de Jundiaí e Mojimirim. Tanto é que quando os bandeirantes saíam de São Paulo, eles passavam por Jundiaí e vinham para Mojimirim, para ir para o Mato Grosso e Goiás. Eram cidades que já existiam? Já existiam. Mojimirim, inclusive, já existia? Tanto é que em 1772, quando nós, vamos dizer assim, foi criada a capela,
ali no Largo do Carmo, teve que pedir autorização para a igreja de Jundiaí, porque nós pertencíamos à paróquia de Jundiaí, e nós tivemos que pedir autorização para Jundiaí para poder fazer uma igreja aqui em Campinas. Esta pouca gente sabia, hein? Vou até fazer um intervalinho aqui, a gente continua conversando já já com o memorialista João Marcos Fantinatti a respeito dos 240 anos que Campinas festeja, comemora neste dia 14. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso entrevista coletiva, parabenizando, abraçando Campinas. Olha, o último, não vou dizer censo, mas houve um censo, mas depois houve uma projeção do IBGE. Nós estamos com mais de 1.100.000 habitantes, beirando 1.150.000 habitantes. Para o meu gosto, já podia parar por aí, né? Daí para baixo, mas infelizmente o mundo não para. E Campinas está completando 240 anos, estamos conversando com o memorialista João Marcos Fantinatti. Gabriela, sua pergunta para ele. João Marcos, em relação à designação do campinense e do campineiro, da origem aí, qual que é a diferença? Tá. O certo deveria, pelos catedráticos, deveria ser campinense. Tá? Por quê? Porque quando da criação da Academia Campinense de Letras em 1956, houve a grande discussão entre o que era o presidente da época, Francisco Sampaio, e a Conceição Arruda Toledo, que morreu recentemente, sobre designação. Qual seria o correto? O correto seria campinense. E campineiro não deveria ser. Por quê? Porque na época o pensamento era que campineiro era alguém que trabalhava no campo. Era um termo rude que eles chamavam como mineiro, trabalhava em Minas. Então eles não gostavam de usar o termo campineiro. Mas aí ficou na discussão e também aconteceu o que foi Vox Populi, que o povo já chamava de campineiro. Então, para não ficar estranho, acabou se ficando campineiro. Então, por tradição, ficou campinense para quem mora em Campina Grande e campineiro para quem em Campinas. Mas o certo, segundo os catedráticos em português, seria o gentílico deveria ser campinense. E, aliás, a propósito, né, você pode até me ajudar, nós temos aqui a Associação Campinense, né, de Letras. Por causa disso. E a Campineira também. Nós temos duas associações aqui, né? Tem as duas. Uma surgiu, né, em razão da existência da outra, de diversidade entre elas, mas aí ficamos aí com duas, uma campineira e outra campinense. E, aliás, quem não conhece Campinas, nunca ouviu falar da Campinas, a primeira tendência é falar que vocês são campinenses, não campineiros, né? Depois que a gente tem que explicar. Porque campinense parece que é aquele que vem, seria o mais fácil, né, de acontecer. O correto seria, o português seria exatamente campinense. Aqui na época também da polêmica, o Benedito Barbosa Pupo, um grande historiador também de Campinas teve, ele já dizia que fica-se campineiro para quem nasce em Campinas. E como finaliza Benedito Pupo, embora se considere o adjetivo campineiro como anomalia gramatical. Anomalia gramatical. Exatamente. Tá, então, na verdade, seria isso daí. Agora, como é que foi a evolução de Campinas, né? Hoje Campinas é conhecida como uma cidade tecnológica, né? Esse é o futuro que nós almejamos. Cada vez mais desenvolvemos a nossa cidade como um Vale do Silício aqui, né? Só alta tecnologia. E como é que foi o futuro? Dessa época aqui até chegarmos hoje, transformações Campinas teve que passar? Principalmente, como eu já disse anteriormente, na Revolução Industrial nós tivemos que estar caminhando para isso daí. Um grande polo que nós tivemos aqui em Campinas foram as universidades que vieram para cá, principalmente a Unicamp, e para mim o maior gerador que nós temos aqui hoje de Campinas é o aeroporto de Viracopos. Hoje é Viracopos. Viracopos, porque ele está no local geodesicamente perfeito para que se tivesse uma exportação. E também em termos de clima. Então, entendi. Pode ver que ele bate todos os outros aeroportos. Os poucos aeroportos que fecha. Apesar disso, ele quase fechou, né? Esteve jogado às moscas durante tanto tempo, né? Então, hoje voltou novamente a ser o grande Viracopos. E a industrialização também, que teve grande apoio da parte da Inglaterra também. Nós tivemos aqui grande apoio da Inglaterra. Deixa eu fazer uma pergunta, que tem muita gente que vai me xingar, inclusive o Rodrigo Neves, tá?
Mas por que que Campinas acabou tendo, no passado, essa história de que aqui tem gay? Eu vim de Tupã, aqui não vejo, vim aqui em 68, tinha que aguentar aquelas gozações, então eu não via nada de diferente aqui que não via em outros locais. Onde é que começou essa história, já que você é um historiador ou um memorialista? Inclusive tem outros amigos meus que vão também ficar muito bravos comigo. Desculpe citar o nome, por exemplo, o jornalista Moacir Castro. Que é meu amigo, trabalhei com ele na Rádio Coutor, um abraço. Se um dia ele ver esse programa, ele vai ficar muito bravo, porque quando eu comentei com ele, não é bem isso daí. Mas a história que se tem registrado é que em 1950 teve um evento carnavalesco no Rio de Janeiro, e o Carlito Maia, que era filho do prefeito Uruzimbo Maia, ele que inclusive era um médico estudado na França, também era teatrólogo, cuidava da parte cultural. Ele foi participar desse carnaval no Rio de Janeiro e mais um grupeto de Campinas, e lá teve uma votação para qual era o grupo mais, simpático ao evento. E infelizmente nós ganhamos esse concurso. E inclusive saiu na revista Cruzeiro da época. Inclusive eu tenho essa matéria, inclusive, que lá inclusive chamavam na época a terceira força. Agora, você que é um memorialista, isso aí também está passando, né? Eu pelo menos sinto isso, essa conversa. Está passando porque, em razão até da disseminação do gay, hoje todo mundo tem, toda cidade tem os seus gays. Então, por que não dar nomes, Campinas, Pelotas, essas coisas? Acho que é para desqualificar mesmo. Mas já acabou, né? Eu acho. Não, ou continua ainda? Não, tem ainda, existe um pouquinho de estudo isso daí ainda. Mas isso daí como eu disse, a tendência é... São os mais antigos, viu? Assim, me perdoe, se você que é um historiador aqui, eu que estou falando. São os mais antigos, os mais jovens já pensam mais nisso, já estão acostumados com essa ideia. Acho que a gente já nem escuta mais tanto a piada, né? É verdade, Campinas, ficou piada velha. Já. Isso, exatamente, ficou uma piada velha. Gabi? Em relação às personalidades da cidade, quais foram as maiores personalidades daqui? Bom, para mim eu considero as duas maiores. O que seria o Manuel Ferraz Campos Salles, chegou à presidência da República, e o maior de todos para mim seria Antônio Carlos Gomes. Seria o nosso grande compositor de música clássica. E um detalhe, para mim ele deve ser o compositor que tem uma música mais tocada em todos os tempos. Por quê? O Guarani? O Guarani. Por quê? E há mais de 40 anos... Ele tem a voz do Brasil, né? Exatamente. Há mais de 40 anos ele é a introdução da voz do Brasil. Então, se você pegar diariamente, vamos dizer assim, com exceção de sábado e domingo, são 5 dias por semana, você vai ver que ele, para mim, é a música mais tocada em todos os tempos. Agora, Campinas é tida como uma cidade que não tratou bem o seu filho mais ilustre, Carlos Gomes. Corresponde à realidade isso? Por quê? Porque na época ele foi protegido pela monarquia, Dom Pedro II, quem protegia ele. E os republicanos não gostavam disso. Existia aquela briga política entre monarquia e república. O que aconteceu? Ele morreu em 1896. A proclamação da República tinha sido por essa época. Conclusão, ele foi como acontece hoje. Ele foi simplesmente desqualificado. Ignoraram ele. Como ignoram até hoje. Hoje você vê, tem alguns eventozinhos aí, inclusive vai começar brevemente agora em agosto a semana de Carlos Gomes, mas é um evento que basicamente é oficial da cidade. Fantinati, então, hoje ignoram porque não dão bola para nada, porque na verdade ninguém se lembra desse motivo que você está falando aí. Sim. Né? Ninguém se lembra mais disso. Hoje é porque Campinas não sabe explorar os seus nomes, o seu turismo, vamos dizer assim, não sabe nesse aspecto do que diz respeito a Carlos Gomes. Não é isso? Você não exatamente, acha que tá assim? Exatamente. Infelizmente, nós, povo brasileiro, não tem esse costume de preservar a nossa memória histórica. Tanto é que nós vemos hoje, por exemplo, você vai ver hoje os monumentos em Campinas, está uma lástima. Eu, por exemplo, ontem eu estive confirmando, passei ali na Praça Carlos Gomes e constatei, desde 2010, inclusive, quando eu já denunciei, o monumento a Tomás Alves só existe o granito. Sumiu o busto dele e sumiu toda a ornamentação que tinha.
Então, onde Desde foi 2010? parar? Desde 2010. Eu tenho, inclusive, no meu blog, eu tenho contando isso daí, porque eu chamo como descaso da história. E desde 2010 está assim. Você vai, por exemplo, no monumento a Alberto Sarmento, na Avenida Alberto Sarmento, também não tem mais placa. Você vai no monumento aqui do Lombardi Neto, um grande radialista da época, em frente ali o estádio. Mas também aí já é o povo que rouba, né? Sim, é sim, sim. Agora, o povo rouba por quê? Porque está precisando de dinheiro para comprar uma placa. Mas se colocar uma placa de plástico ali, o povo não vai roubar. Porque hoje ele rouba porque a plástica é de bronze. Se você fazer uma placa, uma placazinha assim, singela e de plástico ou de acrílico, o povo não vai fazer nada com aquela placa. Entendeu? Então é simples, a coisa basicamente seria isso. Agora, qual foi a importância dos trens aqui para Campinas? Porque aqui tinha trem para tudo quanto é lado, né? As companhias todas. Hoje nós temos, falando em tombamento, a estação de trens aqui que está tombada, né? É um lugar muito bonito, inclusive. Qual foi a importância dos trens? Basicamente foi quando na época do café, né? A migração do café do interior. Tanto é que tinha linhas de trem, a Sorocabana, Mogiana, elas eram patrocinadas pelos fazendeiros, para poder escoar o café para o Porto de Santos. Certo. Então foi basicamente nessa linha aqui. E a nossa malha rodoviária realmente está lamentável que, novamente, né? Agora, como você falou, Zé, tombamento não significa fazer o que estão fazendo hoje. Tomba e deixa a Deus dará. Então, eu tenho preocupação, inclusive, que agora, né, vão fazer um trabalho lá no chamado lá de Estação Cultura, que eu ainda continuo chamando de Estação da Paulista, pelo conhecimento. Os mais novos chamam de Estação da FEPASA. Quase que eu falo Estação FEPASA aqui, mas eu andei de Paulista também. Também. Então, ali eu fico preocupado porque estão fazendo muitos eventos ali dentro e, de repente, pode começar a destruir o que tem. Porque hoje, infelizmente, o nosso povo não tem educação, muito menos ainda educação histórica a respeito dos nossos monumentos. Ô Fantinatti, deixa uma mensagem aí. Campinas, 240 anos, você que é um memorialista, conhece, tem na cabeça todos os dados de Campinas. Que mensagem você daria de presente para o nosso povo e para a nossa cidade? Olha, a mensagem que eu deixo para os nossos 240 anos, espero que o nosso governo municipal crie um organismo eficaz para cuidar do patrimônio histórico de Campinas. E nós estamos aqui para ajudar no que for necessário. De novo, repito, nós temos que cuidar da nossa imagem, do nosso patrimônio histórico-cultural. Está uma lástima e, infelizmente, nós não vemos muita ação do governo do município aqui hoje no nosso município. Bom, e com esta mensagem, né, a gente abraça Campinas também, né? Parabéns, Campinas, 240 anos, cidade que recebe todos aqui de braços abertos, e compete a nós fazermos com que ela seja cada vez mais acolhedora. Não só para se desenvolver, mas se desenvolver para proporcionar aos seus moradores, aos seus filhos, condições de vida melhores. Obrigado, viu, Fantinatti? Obrigado a você, obrigado, Gabriela, obrigado, Zé Arnaldo. Obrigado, Gabi. Obrigada, Zé, obrigado, Fantinatti. Obrigada. E obrigado a você. Salve, salve, Campinas. Entrevista coletiva estará de volta na próxima semana. Até lá.